O Lucas falou que foi lançado em 2016, lacração ainda não começou. Pelo contrário, Lucas, 2016 foi o ano da lacração. A gente até costuma É, falar, né, que é o ano principal do All New, All Different. Então, tipo, foi o que eu falei, ele foi lançado no auge da lacração. Quando teve aqui no você ocidente teve estavam. um ano depois o Me Too, o movimento Me Too, foi um ano depois e você já tinha o movimento Black Lives Matter, e você já teve ali em 2012 toda a reformulação da Capitã Marvel pela Kelly Sue DeConnick. Tem uma entrevista famosa que ela fala sobre o Capitão América ser um social justice warrior. É. Já tava rolando aí, já era. Só que ainda tinha um delay de obras boas que ainda estavam saindo, Sabe o que mas o acontece? negócio É tava que aí. o Lucas, provavelmente, ele tá pensando na lacração, especialmente nos cinemas, que demorou mais. Sim. Porque ela começou em outras mídias, nas mídias mais alternativas. Nos quadrinhos, 2016 é tipo o epicentro, assim, o momento derradeiro, definitivo. Basicamente, o que a gente tá vendo nas fases 4 e 5 da Marvel, nos cinemas e no streaming, é 2016 nos quadrinhos. O que aconteceu agora é tirado diretamente dos quadrinhos de 2016, quando Thor vira mulher, quando Miles Morales vai pro universo principal meio-meia, quando a Riri Williams toma o lugar do Capitão, do Homem de Ferro, quando o Capitão América se aposenta, o Steve Rogers se aposenta e entra o Sam Wilson. Tudo isso é de 2016, cara. Então, assim, Konosuba foi lançado no momento auge, enquanto aqui no Ocidente as principais editoras, os principais estúdios estavam lacrando mais do que nunca, Konosuba tava fazendo um monte de piada com isso. E até por isso tá fazendo piada. Você pensa que só faz sentido essa piada com o feminismo ali, né, zoando feminista, quando o feminismo já está em voga o suficiente pra poder brincar com aquilo. Sim, Só que- exatamente. É, Direitos iguais e tal. Exatamente, a piada só funciona porque ela tem ali um fio com a realidade. Ela tá falando, tá fazendo troça ali daquela realidade, que é o fato do exagero aí do feminismo, nesse é. sentido aí. E tem muitos momentos sensacionais, cara. A própria Aqua é uma personagem Sim. completamente fora da curva, essa menina aí. É uma mulher extremamente burra, extremamente estúpida. E nessa Isso. época, de quanto que é aqueles caça-fantasmas? Não sei se não é dessa época, porque aqui a gente tava, eles tinham invertido totalmente o estereótipo, né? Era só o homem Aqueles idiota, só de sempre mulheres? o de É mulheres. 2016. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Exatamente, ó. Esse filme pra vocês verem, esse filme é puro lacre. Uhum. 2016 já tinha muito lacre. Esse filme de 2016, que, olha, apesar de ser puro lacre, eu nem acho tão ruim assim. Tem até umas coisinhas que me divertem nesse filme. Mas ele faz ele pega todos os homens, transforma em mulheres, tenta replicar a personalidade de cada um dos personagens da franquia clássica dos Caça-Fantasmas e coloca um assistente gostoso que é um homem burro, que é basicamente a loira burra. Só que eles não vão fazer a assistente que é só gostosa e burra. Agora a gente vai mudar, vai quebrar padrões, vamos fazer o contrário. Vamos fazer um assistente gostoso e burro, que era o Chris Hemsworth, que o papel dele é só ser um Sim, a idiota nesse filme. diferença de um filme pro outro. É. Não, e outra coisa, eu não lembro de ter esse estereótipo da loura gostosa ou da mulher gostosa e burra. Pode ter esse estereótipo nos filmes, mas não tem só esse estereótipo de uma personagem feminina. Quando tem esse estereótipo, geralmente tem um outro estereótipo ali Sim, representando as mulheres. sim, Então, não é só uma. É, tipo, um filme onde isso, só tem um monte de homem fodão e uma mulher idiota só pra mostrar que ela é isso. idiota. Isso não Não acontece. tem isso. Não acontece. Exato. Até porque o estereótipo do cara idiota também não é exatamente uma novidade. Eles acham que eles estão sendo super subversivos. Mas, véi, os besterol dos anos 90 sempre tem o personagem que é o cara idiota, que geralmente é o personagem mais engraçado. É o Stifler, sei lá, todo filme tem. O cara Cadê Meu Carro, os dois protagonistas são idiotas. Curiosamente também é o Sean William Scott, se eu não me engano o nome dele. E o que entrou depois que todo mundo não gosta, que ele foi pra Two and a Half Men, lá o. Caramba, Ashton Kutcher. o Ashton Kutcher. São os dois ali. E os dois fazem esse papel. O Joe, de Friends, exatamente. Então é bem comum. Não é uma novidade. A questão é que eles acham. Agora, o cara idiota era só o cara engraçado. Porque caras. Existem muitos caras idiotas que são engraçados. Eles são a pessoa divertida do rolê porque fica fazendo bobice o tempo inteiro. Mas a cultura woke pegou esse estereótipo pra representar o homem em geral. Então você muitas vezes tinha o filme onde as mulheres eram todas incríveis, inteligentes, empoderadas e para representar o cara ele sempre precisava ser um idiota. Daí você não tem nenhum tipo de representação positiva mesmo, porque a intenção é essa. Por exemplo, Aves de Rapina, eu sempre uso esse exemplo porque é talvez o mais
escrachado de todos. Não tem um único personagem masculino em Aves de Rapina que não seja escroto. Não tem um cara. E eu já fiz esse desafio, nunca alguém conseguiu me trazer a resposta. Existe algum filme dos tempos mais machistas que existem, que fosse, onde você tem pelo menos, sei lá, 5 personagens femininas com alguma relevância na trama e todas elas são retratadas das piores formas possíveis. Tipo, todas elas são escrotas, burras, idiotas, Não gananciosas. tem, não tem, Não existe isso. Um filme que não só tem. representa mulher de um jeito negativo. Enquanto Aves de Rapina é basicamente isso. Não tem um único cara que aparece no filme que não seja um desgraçado, tóxico, abusivo, controlador, burro, autoritário. Todos os homens são vilões nesse filme. Por quê? Porque é o self-insert, é a necessidade que o tem de se colocar ali naquela história, ao invés de contar a história dos personagens, não, ele quer se colocar, ele quer aparecer. Aí, no caso, foi um filme todo feito por mulheres, né? Acho que a diretora, a escritora, tudo mulher aí. Então, Sim. pega a personagem que tem um apelo masculino e, pasme, quem foi, isso foi no sentido estatístico, foi a Screen Rant, eu acho, a matéria, foi constatado que a maioria das pessoas que assistiram esse filme foram homens. Pra você ter ideia. Por Ah, quê? sim. Porque tá dentro do universo do super-herói, e aí eles pegam ali e sabem que essas personagens, mesmo sendo mulheres, elas são personagens escritas para um público masculino. Eu acho que o fenômeno é até pior do que isso. Porque esse era pra ser um filme feito pra mulherada. Era pra mostrar que mulher também gosta de super-herói, também gosta de ação, que esse cinema, não, esse mercado não tem que ser dominado pelos homens, que a indústria também produz pras mulheres. Só que aí produz um filme ultra feminista, que esse aí é ultra feminista, é um filme só pra passar mensagem feminista, lacrar e mostrar os homens como vilões o tempo inteiro. E mesmo assim, mais de 50% do público é masculino. Por quê? Porque a rapaziada foi lá querendo ver o universo de super-heróis. Exato, Não por porque causa do filme em Exato. si, mas Porque mas pensava que poderia ser algo, né, bom, algo que fosse canônico. tipo, eu gosto da algo- Arlequina, É. sabe, mesmo aquele cara, o cara casual, ele vai gostar, tipo, eu curto a Arlequina, eu curto a Canário Negro, tem personagens do universo do Batman ali, quero ver, e o cara vai pensando nisso, aí é puro feminismo. E a mulherada, em contrapartida, que deveria ser a gente tem debatido isso nos últimos tempos, né, como o Ocidente tentou mudar o interesse do público, ao invés de fazer como o próprio Japão, que a gente tava falando dos animes agora há pouco, que tem bem segmentado, você tem produto para homem e para mulher bem definido, e o homem pode gostar de produto de mulher e vice-versa, mas eles têm um foco no nicho, né? E o Ocidente tentou simplesmente inverter as coisas. Então agora a ação não é mais, não pode ser entretenimento de homem. Eles tentam fazer, mas não dá certo. Tanto que 2 dos filmes mais lacradores, girl power e femininos, empoderados, feministas, femininos não, né? Feministas, tiveram mais público masculino do que feminino, que foi Aves de Rapina e The Marvels. Isso, Então, exatamente. se dependesse das mulheres, esses filmes teriam sido, eles já foram fracassos, mas teriam sido mais fracassos ainda, sabe? Porque quem ainda sustentou minimamente foram os homens que foram assistir só porque supostamente é filme de heróizinho. Faz parte do Exato. universo super-herói que ele quer ver e tem ação e porradaria. Porque por mais que a gente tenha uma parcela do público feminino que goste de super-herói, goste de ação e tudo mais, mesmo essa parcela tem uma diferença com a maioria dos homens. Porque assim, você tem aspectos que mesmo essa mulher que gosta de super-herói, de porrada, de tudo mais, vai gostar também de um romance um pouco mais elaborado, por exemplo. Romances complexos, relações complexas, são coisas importantes para o gênero feminino, no sentido, para a demografia feminina. É por isso que você sempre tem um romancezinho ali nos heróis, você sempre tem alguma coisa para atrair aquela parcela tanto de mulheres quanto de homens que também gostam disso aí, porque tem uma parcela de homens que também gostam de ver relacionamentos um pouco mais complexos. E eu estava falando sobre a questão da Claymore, que é um shonen. É um shonen, é para garotos e todas as personagens, as protagonistas são mulheres, entendeu? Se vocês não conhecem, a galera do chat aí, e se vocês dois não conhecem, Isso é um anime antigo de maravilhoso. robô, É. de mecha, não é? Isso. Não é de mecha, é esse não. aqui, ó. É de policial? Esse aí, ó. Não, Ah. é medieval, meio dark fantasy, Então, todas as protagonistas são mulheres bonitas, loiras, todas elas são assim, entendeu? E é maravilhoso isso aí, cara, entendeu? Inclusive a Panini vai relançar, tava muito tempo sem lançar aqui no Brasil, eles vão relançar aí num box. Cara, é sensacional a história da protagonista da Claire, e ela teve uma mentora chamada Teresa, que ela
que era a mentora mais poderosa das Claymore, tem em questão de número, ela era a número 1, e aí teve uma coisa que aconteceu lá, que acabou que ela morreu e tal, isso não é spoiler, tá? Tá dentro da sinopse do anime. Isso aí, cara, é pra garoto, entendeu? É completamente pra garoto, e é shonen, é batalha mesmo. Eu já ouvi falar bastante. Elas são meio Uhum. yokai, entendeu, Wagner? Por que só tem mulheres? Porque dentro desse mundo, a única maneira de você enfrentar os yokais é fazendo uma junção ali de humanos com yokais. Só que só as mulheres conseguem se manter sãs. Quando eles tentaram, né? Quando os donos Elas são híbridas, meio yokais, então. Isso. Quando os homens foram feitos na primeira leva de guerreiros, eles não conseguiram se manter sãos. Então se tornaram monstros ali. Aí as mulheres conseguem. Então eles só ficaram com só mulheres. Elas são tipo o Witcher. Elas são tipo o Witcher. Elas caçam esses monstros e tal. Cara, isso aí é muito bom. É pra Não, garotos, cara. e uma premissa interessante. Eu tava confundindo com Gundam Wing, que eu acho que é mais ou menos da mesma época, por algum Sim. motivo o nome me lembrou desse. Por isso que eu pensei em Na mecha. verdade, na verdade, o Ganda é muito antigo, Wagner. Tem vários Ganda, isso aí o Ganda é um Ô, dos Elvis, pioneiros aí. eu Oi. não sei se tu viu, mas vai ter um live action de Claymore, eles já começaram até as gravações já. O quê? Não, tu tá de Ó. sacanagem com a minha cara. Caramba, tá de sacanagem mesmo. Perdão, desculpa. Se bem que ela dava uma boa, Pô, assim, não de perfeito, né? interpretação, É, mas assim, tá. a estética ficou boa, né? Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.